Estamos de volta com o nosso entrevista coletiva. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando nessa oportunidade a respeito do trânsito, das condutas no trânsito. Aproveitando aí o mês de maio, que é o mês do movimento Maio Amarelo, que visa justamente diminuir, minimizar a problemática do trânsito, diminuir acidentes, etc. Eu estou recebendo nessa oportunidade, né, e por conta disso, a doutora Alessiane Sanches, que é especialista em direito do trânsito. Osmair estava interrogando no bloco anterior, no finalzinho, eu interrompi, e o pessoal aqui no estúdio, no intervalo que nós fizemos, eu não sei porquê, mas uma preocupação muito com lei seca, preocupação aí com ponto na carteira, e alguém me perguntou aqui, não vou dizer o nome, alguém me perguntou a respeito do seguinte: quando é que zera esses pontos? Como é que começa a marcar e quando é que zera? Eu não sei por que a preocupação com a tal da lei seca, né, aqui no estúdio da TV. Mas, de qualquer maneira, vamos responder, doutora. Então, a cada 12 meses da data da infração, a pontuação ela vai prescrever. Então, se você cometeu uma infração de 7 pontos em fevereiro, no dia, não vamos colocar dia, até vai ficar mais fácil a explicação. No mês de fevereiro, aí fez uma no mês de março e outra no mês de abril. Quando chegar no outro ano, no mês de fevereiro, naquele dia, aquele ponto sai. Se você não cometeu outra, é evidente. Sim, mas daí você tem a nova data da outra infração, porque são 12 meses de cada infração. Certo. Só que um detalhe, tem pessoas que chegam e falam assim: nossa, eu não estou entendendo, o Detran me mandou uma cartinha de suspensão, só que olha aí, eu não tenho nenhum ponto. Uma vez que, por somatória, chegou a 20 pontos, no outro ano vai prescrever, assim, dado 12 meses, vai prescrever mesmo. Só que gerou 20 pontos, não são 21, as pessoas acham que pode ter 20, são 20 pontos. Gerou os 20 pontos, a partir daquele momento, abre para o Estado 5 anos para ele ir atrás da sua carteira. Aí você acha que está zerada a sua carteira, Osmair. Você não viu isso na sua carteira ainda não, Osmair? Depois você me dá para ver. Você acha que está zerada a sua carteira, você fala, não. Tem para você ter noção, suspensão que está chegando de 2014. A pessoa teve infrações lá em 2014. Você está brincando aí, com a polícia? Esse ano nunca mais eu fiz infração. Não prescreve? Não, aí que tá. Não caduca? Vai prescrevendo a cada 12 meses, mas se dentro de 12 meses você conseguiu juntar 20 pontos, aquele pontozinho, ele vai prescrever. Mas daí surge o direito do Estado ir atrás da sua carteira por 5 anos. E as pessoas, não, imagina, onde se viu, pode ser agora? Pode. Só não vai poder se passar 5 anos. Eu entendi como é que é. Aí que vem... Você cometeu dentro de um ano, que é o prazo para os 20 pontos, e aí o Detran não te notificou, mas você cometeu os 20 pontos. Você já está aí, como diz, no lucro por não ter sido notificado. Mas o Estado tem... dali para frente, 5 anos para te notificar disso aí e suspender a carteira. Aquele pontinho, ele vai embora, da sua vida, vai. Se você não somou 20 pontos, sempre vai embora, ele não vai voltar nunca mais. Agora, às vezes também tem as infrações chamadas mandatórias ou as chamadas específicas, que é aquela, um exemplo da lei seca, que também a falta de capacete... Por que você apontou para o Osmair? Não, porque ele estava perguntando sobre a lei seca para mim, Osmair, nada pessoal aqui, não, hein? Tranquilo. A falta de um capacete... Não, Osmair, estava com falta de capacete... Uma falta de capacete são 7 pontos, custa R$300. Uma lei seca são 7 pontos, custa R$3.000. Ambas suspendem carteiras por condição mandatória. O que isso quer dizer? Não precisa somar pontos. Tem gente que diz, não, eu levei uma por falta de capacete, mas são só 7 pontos. Não, peraí. Essa aí, não importa o restante da pontuação, já é infração. Seria uma infração hedionda no Código de Trânsito. Eu gostei. Vou usar isso aí agora. Seria, exatamente. Não importa se você tem uma vida pregressa perfeita. Não adianta se você nunca bebeu uma birita, Osmair. Não importa. O interessante é quando sair aí, enfim, for tomar um shopping, uma gelada e tal, pegue um táxi, um Uber, ou vai com uma pessoa ao lado que não... Hoje você vai ficar quietinho, só olhando, enfim... Vai cuidar da gente, né, doutora? Exato. Agora, a senhora falando em suspensão de carteiras. Nós tivemos, no meio do mês passado, me parece dia 15, uma avalanche de carteiras suspensas. Tem muita gente dirigindo por aí, doutora, e nem sabe ainda, né? De repente não foi notificado, enfim. O que acontece? Olha só, mais precisamente foi no dia 18 do mês passado. Um pouquinho antes do feriadão prolongado aí. E saiu no Diário Oficial, né? Saiu, tá no Diário Oficial. Pois é, mas de repente ele não olhou, não tá nem sabendo, né? O que acontece? A pessoa, quando vai fazer a habilitação, renovar, ela deixa o endereço.
Aí ela resolve mudar de casa, mudar de cidade, aí aquela notificação vai no endereço que está constante lá no banco de dados do órgão. Aí bateu lá uma vez, não estava. Bateu outra vez os Correios, não, mudou. Se você mudou, já está considerado notificado. Mas muitas às vezes o endereço não é encontrado. Então as tentativas foram feitas. Qual que é o último passo e obrigação deles? Mandarem via Diário Oficial. E no dia 18, é até importante alertar o pessoal disso, para dar uma buscada para ver se seu nome não está no Diário Oficial, porque daquele prazo do dia 18, abriu 30 dias para o pessoal fazer recurso. Então, chegados os 30 dias, não fez o recurso, aí acontece um outro campo do Diário Oficial, já convidando a pessoa para entregar a carteira dentro de 48 horas. Nós temos dois campos lá, você vai ver. Um é o pessoal que é para fazer o recurso, e no outro o pessoal que já foi dado o direito de recurso um pouquinho mais para trás e não fez, então agora entrega a sua carteira. E se ele não entregar, doutora? Se não entregar... Se eu não aceitar o convite. Convida, eu não então, vou. acontece, o pessoal costuma não aceitar o convite. Aí, hoje, a resolução, ela já prevê que seja bloqueado no sistema a carteira. Aí você para lá numa operação... E é nacional, né? Nacional. Brasil inteiro. Aí você para lá numa blitz, o agente, se pegar a sua carteira, não, tá beleza, tchau, você não vai ter problema. Mas se ele buscar via sistema, você vai ter... Checou, já vai cair. Não, aí você vai incorrer na cassação. Por quê? Porque você está dirigindo com o direito de dirigir suspenso. Então você sai daquele prazo que está estipulado pelo órgão e passa 2 anos sem poder dirigir. Então é importante, o pessoal que teve infrações aí, que seja de 2014 para cá, Sei. é importante dar uma buscada no Diário Oficial para ver se o seu nome não Doutora, apareceu agora, lá. eu tenho uma dúvida, a senhora falando em infrações, enfim, tal, multas, né? Eu não fui abordado, mas mesmo assim, eu posso levar essa multa? Pode. Tem algumas... Mas como assim pode? Pode. Algumas infrações não, tá? Mas algumas sim, porque ela basta ser percebida pelo agente de trânsito. Se você levou, por exemplo, uma infração lá, e essa infração é por dirigir com calçado que não firme os pés, e é um automóvel, nessa situação você não pode deixar de ser abordado. Por quê? Porque ninguém sabe a condição que você estava. O que é diferente da motocicleta. A motocicleta, bateu o olho, já sabe que o cara está de chinelo. Né? Então, é uma circunstância que o pessoal me pergunta, mas e descalço? Eu posso? Descalço você pode. Não tem impedimento quanto a você dirigir descalço. Porque mulher normalmente tem um salto alto, ela tira o sapato ali e tal, né? E outra coisa que eu recomendo quando faz isso, não deixa, quando tira, ali, próximo. Né? Porque o próprio calçado, dependendo da situação, se ele arrastar para debaixo do pedal daquele, pronto, lascou. Você não freia. Isso aconteceu com uma garrafinha d'água, tá? Aconteceu comigo com o chinelo, me enganchou no negócio. Foi um desespero que eu falava pra você, mas é verdade. Então, teve o chinelo e... Aí a sandália enganchou. Teve um acidente seríssimo com uma garrafinha d'água numa descida. A garrafinha rolou para debaixo do pedal, a mulher tentou pisar o freio, não segurou e teve um acidente sério com isso. Estava com criança e tudo mais. Então não deixa nada ali. Tirei. Até pro agente não falar, não, você acabou de tirar. Então joga para o lado, joga para trás, fica mais tranquilo quanto a isso. E outra coisa, doutora, se eu assinar essa infração, essa multa, eu sou considerado culpado? Não, não é. Mas assim, o que acontece e que tem que ficar muito claro. A gente chega e fala, assina aí. Você pode falar, não quero assinar, ok. E mesmo assinando? Mesmo assinando, agora nós temos duas coisas que tem que observar bem, ainda mais... Então não é considerado culpado? Não, não é. Mas, dependendo da conduta do agente, pode abrir prazo naquele momento para você fazer defesa. Então, o que isso quer dizer? Eu acabei de ser abordado, eu não quis assinar. Não quis assinar? Ok. Vai ter que ir a notificação lá na sua casa. Eu assinei para que, naquele momento, já abra o prazo para você se defender, o agente deverá colocar ali, no verso do auto de infração, que já está sendo aberto o prazo para você. Se ele não colocar isso, mesmo você assinando, deverá ir a notificação para você. Perfeito. É um assunto que realmente não esgota num programa. Porque a gente faz uma pergunta e lembra de outra. Uma aula também para o telespectador. Mas o importante que nessa questão dessas campanhas, como a doutora falou, é a questão da educação continuada, que começa em casa, que os pais dêem bons exemplos. Talvez nós, nem eu, nem o Osmaí, somos os melhores exemplos na condução. Ninguém está dizendo isso aqui, mas a gente procura fazer o papel, pelo menos de estar alertando. Às vezes a gente fala de uma certa forma um pouco mais descontraída, mas levando a sério, porque realmente nós estamos falando de vidas, né? De sobrevivência no trânsito. Hoje é quase uma questão de sobrevivência, né? Porque quem sai de casa de manhã
E olha que Cuiabá não é lá uma grande metrópole, embora seja uma capital grande, né? Você vê a dificuldade que é de você sair de um lado do outro aqui no horário de pico. É quase que é verdade, uma batalha, né? Chegar inteiro em casa, sem um arranhão no carro, sem nada. Porque você vê cada coisa no trânsito que, se você não filmar e mostrar, ninguém acredita você contando. E acontece. Mas voltando aqui ainda a essa campanha, até na continuação do que o Ismael colocou, tem outras coisas, doutora. Por exemplo, hoje nós temos aí essa questão da faixa de rolamento exclusivo para ônibus. Sim. Sempre que nós conversamos aqui, a gente toca nesse assunto. Até da outra vez o Osmaí que perguntou, colocou um monte de situação aí. Até parece que ele anda andando nessa faixa dos ônibus aí. É que você vê, normalmente, o cara dá falando, seta e entra. Não, todo mundo bonitinho, certinho aqui e tal. E a faixa do ônibus está livre, está livre. Até que ele não se aguenta e joga a seta e continua piscando para o lado onde você tem que entrar lá na frente, né? Passa uma, passa duas, passa três, enfim. Aí consegue infiltrar lá mais à frente. Outra, isso aí ele deve levar infração, deve ter levado a multa, porque alguém deve estar no... Tem muitas câmeras hoje em dia, Hoje é tudo monitorado, ali a CPA, é tudo vídeo de monitoramento. Aí, de repente, ele dá o sinal, a próxima, ele tem que virar, realmente ele vira, mas essa infração chega na casa dele. Ah, a câmera pegou, você é multado. Então não dá para você saber quem está correto hoje, quem não está correto. De repente o cara que infringiu a lei não é multado e o cara que tem que virar no local certo saiu e acaba chegando essa multa na casa dele. Essa questão da faixa de ônibus assim, vai ser uma celeuma por muito tempo, né? Porque a gente percebe que muitas vezes você poderia trocar de faixa bem antes para evitar aquele problema lá na frente. E não é dada essa possibilidade para você. Tem que sair na última antes. No último momento. E a gente sabe que até a direção preventiva, ela sempre pede o quê? E se no último momento, doutor, ele não consegue virar, ele tem que ir lá, contornar, voltar outra vez? De repente, ele aí dá o sinal, não consegue mais. Aí vem um ônibus, atrapalha, não tem como ele entrar mais. Porque a prioridade é o ônibus, é claro. Sim. Né? E outra, ele está seguindo em frente, você que quer virar. Aí se deixar para virar, dar um sinal muito em cima, ele não consegue mais. Aí alguns pontos, eu acho que eles deviam ser revistos pela questão da direção preventiva, porque a direção preventiva já diz que você tem que anteceder a tudo. Se você procura anteceder, você fala, olha, eu vou passar para essa faixa porque eu realmente vou virar para a direita e já vou deixar meu veículo mais à direita, que é o que diz a lei. Só que em contrapartida você não pode passar porque tem uma faixa contínua e transpor essa faixa contínua. Só que um detalhe também, os motoristas de ônibus, eles têm que entender que se ele tem uma faixa também que é exclusiva dele, ele não pode ir para outra. E a gente vê isso acontecer. Ele não pode usar outra faixa. Uma outra observação dessa questão que o Ismael colocou aí, eu vou dar um exemplo bem prático de quem está assistindo e que anda por essa região vai entender o que eu vou falar. Tem várias agências bancárias, não vou citar o nome delas, aqui próximo, em frente ao antigo fórum. Sim. Né? Começa bem ali naquele prédio que está abandonado, em frente aonde era o Colégio de Expressão, né? Descendo ali, Avenida passou do CPA. Avenida do CPA. Ali, os bancos têm o Bradesco, o Santander, né? o Sicredi, tudo ali. E é difícil você encontrar uma vaga ali, isso é independente do horário, no horário comercial, é independente do horário, você não consegue encontrar. Muito difícil. Tem os flanelinhas também lá, que é um outro assunto, que nós vamos tratar numa outra oportunidade, no trânsito aí. Então você pega a faixa, como o Osmaí falou, eu vou entrar ali no Banco Bradesco. Deu a seta, você passa nesse corredor que é dos ônibus, dando seta para encostar, você não vai entrar. Vai encostar, mas está procurando a vaga, não acha. Aí você dá a volta, não achou. Você vai entrar aí dentro, lá embaixo. Não achou, já foi multado. Aí você dá 3, 4 voltas, são 3, 4 multas. E o que é injusto. Aí o cara tá lá na CEMOB só olhando a câmera, já passou, cara. Já foi. Esse trouxa aí, ele tá de negócio. Não pode isso aí, né, doutor? É complicado. E como é que pode se... Na verdade, tem algumas situações, quando acontece isso, de várias infrações, uma diferença pequena, no mesmo local, porque o pessoal circula e tenta de novo, né? Às vezes uma possibilidade de infração continuada, porque você não pode levar várias infrações em decorrência da mesma circunstância. Não é muito acatado isso na esfera administrativa, ou seja, meio-dia e 10 você tentou, meio-dia e 12 você tentou de novo, meio-dia e 14 você tentou de novo. É igual até o cartão de débito, não aceita passar dois valores um atrás do outro. Então, como é que a multa, você multa em 5 tenta, às vezes, até de uma infração continuada, alguma coisa assim. Só que a Jari, e de uma forma geral, quem hoje julga,
eles têm uma visão muito fechada. Eles não têm uma visão de uma possibilidade de sair nada fora da lei. Aí o pessoal fala, não, mas eu tenho que seguir a lei. Sim, só que você tem que analisar também que a lei me dá... Eu tenho que aproximar da faixa direita para tentar estacionar. Então, às vezes, entra em um conflito de normas. Né? Então, essa razoabilidade, essa tentativa de visualizar a situação no caso concreto, não é visto. Simplesmente assim, e a gente tem muitos julgamentos. E não posso também ser injusta com muitos julgadores que são bem certos, no aspecto de que, não, realmente foi colocado isso aqui, está muito clara a situação. Mas hoje, a maioria, infelizmente, se você tentou 1, 2, 3, 4 vezes, o problema é seu. Novos condutores, tirei uma habilitação agora, e aí cometi uma infração, eu vou perder a carteira? Se você cometeu infração grave, gravíssima ou reincidência em média, vai ter que fazer o processo novamente. E se não fui eu que cometi a infração? Aí você tem que... Se o veículo estiver no seu nome, você indica o real condutor. Você tem um prazo para isso. Desde que essa infração seja possível de ser indicado o real condutor. Vamos lá. Pois é, porque como que nós vamos especificar isso Você aí, né? emprestou o veículo aqui para o Narbal. De jeito nenhum. Você é proprietário do veículo, você tem permissão para dirigir. Narbal cometeu uma infração de circulação e não foi identificado. Avançou um semáforo, foi embora. Quando chegar a notificação para você, você vai falar, Narbal, você lembra aquele dia... E como é que eu vou provar que eu emprestei um veículo? Não precisa. Você pode falar, eu assumo. Não precisa. Você vai, ok, como é uma infração de condução, você vai dizer, você vai assinar, ele vai assinar, e essa pontuação vai ser dirigida para a carteira dele. Passa para outra. Agora, se você, por exemplo, estava com um pneu careca, uma lanterna lá, um farol quebrado, ou seja, aí nessa situação, embora Narbal esteja dirigindo o seu veículo, mesmo que ele for abordado, a gente sabe que é Narbal que estava na direção, quem vai levar essa pontuação em você, e ela assim, ela não tem como ser indicada para o Narbal, porque é uma infração relativa a veículo. Então, nessa situação, você faça a sua carteira de novo. E aí vai perder, né? Se for uma infração que gere 7 pontos, 5 ou 2 de 4 pontos, você vai analisar a situação. E a habilitação está dentro do prazo ainda ali de novos documentos, e a primeira habilitação é claro que ele vai perder, né? Vai. Geralmente o pessoal chega a 1 ano, mesmo cometendo a infração antes, chega a 1 ano, depois desse 1 ano, aí, esses 12 meses, na hora que a pessoa tenta fazer a renovação, aí não vai conseguir. Quem é que tem, então chegando no finalzinho do programa, só mais uma perguntinha. Quem é que tem que fazer a escolinha para fazer a renovação? Só o pessoal que tirou carteira antes de 98. Nós de 98 e não fizeram ainda. E não fizeram. Hoje, se você fez... Mato Grosso foi um dos precursores em relação à escolinha. Começamos até antes. Então, mas assim, você fez a escolinha em qualquer momento da sua vida, foi lá para tirar a carteira, ou não fez na carteira, mas numa renovação passada você já fez, você não precisa fazê-la de novo. Essa atualização, é chamada de atualização, que é diferente de reciclagem. Certo. Reciclagem é para quem perdeu carteira. Sei. Atualização é para quem precisa apenas ter aquelas aulas ali para poder continuar com o seu documento. A reciclagem é outra coisa. A reciclagem é quem levou bronca aí no Doutora, trânsito. eu tenho uma última pergunta também, dá um tempinho aí. Eu fui autuado na lei seca aí, né? Veio, mas vai estar preocupado. Eu tenho chance de recorrer a essa multa ou não? Tem chance, sim. Inclusive, esses tempos nós tivemos uma pessoa que foi autuada tanto na lei seca quanto na condição de droga. A gente aplicou as duas. É absurdo, né? E as duas a gente conseguiu reverter o caso. E tem muitas infrações, sim, de lei seca que dá para reverter. Aí uma pessoa falou para mim, não, a pessoa foi autuada em lei seca, ela realmente tem que ser penalizada. Tem que ser penalizada, sim, desde que o auto de infração esteja correto, é certo ela ser penalizada. Mas o Estado tem que fazer sua parte também. Mas, Narbal, tenho sofrido com esse negócio de amarelinho agora, hein? Tem, né? Eu fui no Bom Sucesso esses dias. Rapaz, R$100 para ir, 100 para voltar, lá no Bom Sucesso. Tomou uma cajimbrina, não? 200 conto para tomar uma geladinha no Bom Sucesso. Uai, mas você tem razão, tem que pegar mesmo, uai. Rodo quase o mês inteiro para tanquear, para ganhar esse valor aí, rapaz. Amarelinho que tá faturando agora. Como é que fala? O agente? O Uber, né? É o Uber, ainda quer dizer. Entendi. O Uber que tá faturando. O Uber que tá faturando. Você vai de Uber, vai... Mas tem você que tá ir, certo? Claro, tá certo. Você tá certíssimo. 200, 100 para ir, 100 para voltar de Você já Uber. ouviu falar naquele ditado, doutora, que gato escaldado de água quente Sim. tem medo de água fria? Sim. Tem que então deixar o carro na garagem agora, né? A consciência tem que ser essa, né, doutora? Ô, Osmar, Deixa o certo. carro na garagem para as horas verdade, é a necessárias. melhor coisa que se faz. Se você vai fazer isso aí, vai pra uma lazer, festa, pra um baile, à noite, pô,
É o Pega um Uber aí, ajuda também a movimentar, circular a geração de emprego, né? Evita problemas, dor de cabeça. Além da dor de cabeça da ressaca, tem a dor de cabeça também, que é a ressaca moral também, né? Problema. Mas já saí do Essa aqui consenso dói. ficou caro. Duzentão Só para ir lá não. só de Uber, e aí o peixe aí ficou mais caro. Doutora Alessiane, mais uma vez, muito obrigado, doutora. Participação da senhora conosco aqui. Osmaí, Grande abraço, muito Normal, obrigado. ao nosso telespectador também. Vou deixar para a senhora aí os microfones e câmeras, caso a senhora queira fazer algum comentário referente ao nosso papo de hoje, ou outro assunto referente a trânsito. Fique à Do vontade. Maio Amarelo aí, Exatamente. algo que ficou para trás, É nós a não questão perguntamos. do Maio Amarelo, ou seja, que busca-se que as pessoas elas tenham maior conscientização, que elas tenham educação, que comecem a educar os filhos desde cedo. Nós temos que ver o que a gente quer deixar aí para frente. Então, a morte no trânsito é uma morte que antecipa muito e também destrói famílias, porque o pai diz o quê? Você não devia ter dado a motocicleta para ele. A mãe vai lá e daí o que acontece? Destrói famílias, porque começa a culpar um ou outro. Então, a educação para o trânsito é a única forma de a gente tentar, pelo menos, chegar perto da solução desse problema. Pois é, mais uma vez, então, obrigado. Está sempre à disposição aqui, câmeras e microfones da senhora, do pessoal do trânsito, para poder trazer as informações que possam minorar essa problemática. Obrigado. Osmar, mais uma vez, obrigado. Ao amigo telespectador, amiga telespectadora, sabe, né? Sempre temos aqui um papo, um assunto interessante e de cidadania. Esse é o nosso papel e eu aguardo vocês no próximo encontro. Até lá.